Olá, este é o programa Qualidade de Vida da Superbom, um programa com dicas e orientações para você e sua família terem mais qualidade de vida. Hoje estamos com o Dr. Dalton Duarte. Tudo bom, Dr. Dalton? Tudo bom. Ele é médico de família e trabalha no PSF aqui em São Paulo. Dr. Dalton, nós sabemos que hoje, atualmente, muitas doenças são muito comuns e matam muitas pessoas. Mas qual seria a doença mais frequente entre essas mais... Entre essas todas. Isso, essas todas. As doenças cardiovasculares, com certeza, elas são o número 1 da mortalidade na nossa população. Quando eu falo doença cardiovascular, eu estou me referindo ao coração e ao cérebro principalmente. Que doenças são essas? Acidente vascular cerebral, em primeiro lugar. Segundo lugar, doença arterial coronariana, infarto agudo do miocárdio. A gente conhece isso, não é verdade? Tem aquela dorzinha, você já busca o hospital. E a principal doença também é a hipertensão arterial, entendendo que essa doença está por detrás do acidente vascular cerebral e da doença do coração também. É o pano de fundo, eu costumo chamar assim. E definindo o que é essa pressão arterial, o que é isso aí? É uma elevação tensional da pressão arterial de 140 por 90 em 2 ou mais consultas subsequentes. Então, a pessoa mantém uma pressão alta. Pressão alta, e aí essa pessoa agora vai buscar um profissional responsável, um médico, para fechar esse diagnóstico. Tá. E quais são, assim, alguns dados estatísticos de hipertensão? A gente tem muitos casos, poucos casos? Nós temos algumas pesquisas. A prevalência está em torno de 15% a 22%, mas o que é isso? Vamos colocar isso agora na nossa realidade de consultório. Eu no consultório tenho mais de 400 pacientes hipertensos. Olha só como é assustador essa doença. Dos 100% dos meus pacientes, 50 deles estão na comunidade sem saber que tem essa doença que pode matar, e ele está ali na casa sem saber. Em resumo, não tem tratamento. Dos que sabem e estão tratando, só 40% agora faz uso da medicação. Imagina só. E desse 40% que faz uso da medicação, só 10% está controlado. Ou seja, de um total, 10% está controlado. E isso é preocupante em relação à saúde pública. Porque a pessoa muitas das vezes tem a hipertensão, ou não sabe que tem, ou tem e não trata. Muitas vezes sim. Esse que tem e não trata é o que mais preocupa. Por quê? A gente precisa conscientizar que esse tipo de doença vai levar ele a ter algumas lesões, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. Ele precisa entender e tomar medidas para se prevenir. Ele tem que entender que o que ele tem não é uma coisa, uma dorzinha de cabeça. De forma nenhuma. Que você resolve de uma forma talvez mais simples, e sim forma um problema muito grave. E quais são, assim, alguns dos exames mais comuns que são pedidos em consultório? Tem pessoas que adoram fazer exames e outras detestam, mas quais são os mais comuns? Isso chega a ser engraçado. O paciente da saúde pública, ele gosta de fazer exames, mas um paciente que fechou um diagnóstico de hipertensão arterial, como por exemplo, ele precisa ter alguns exames mesmo por detrás para eu acompanhar esse paciente durante o ano. Então eu cito exemplo, eu posso ter uma glicemia, porque a diabetes pode se relacionar ou se cruzar com a hipertensão arterial. Eu preciso ter uma glicemia em jejum desse paciente. Eu preciso ver perfil renal dele, ureia, creatinina. E aí, essa doença ela vai lesar o rim? Claro que vai, eu preciso saber disso. Eu preciso ter um eletrocardiograma de base no ano para saber se esse coração está indo bem, ventrículo esquerdo está bombeando, enfim. É importante pegar ácido úrico também. E se esse paciente tiver o diabetes, pedir alguns exames para diabetes também, microalbuminúria, são exames importantes. Tem alguns nomes que a gente escuta assim, não faz nem ideia do que seja. São nomes difíceis, né? São difíceis, Nós estamos mais acostumados com hemograma, sódio, potássio também é importante nesses casos para fazer diagnóstico diferencial, ou seja, outra doença também que pode estar ocasionando a pressão elevada. Quais são os fatores de risco para doenças de hipertensão arterial? Os principais, a gente chama assim, número 1, tabagismo. E isso é muito frequente no consultório. Mais de 60% da população tabagista, e a gente precisa modificar isso, que a longo prazo isso vai afetar realmente coração, pulmão. Segunda coisa, a gente chama de dislipidemia, que nome difícil, né? É a alteração do colesterol, para ficar mais fácil. Colesterol alto, triglicérides altos, isso vai afetar, isso é um fator de risco grande. A doença diabetes, ela é um fator de risco muito grande também, eu tenho que ter cuidado com isso. Histórico familiar, idade acima de 60 anos. Então a gente tem uma linha crescente da doença, quanto mais velho, mais risco eu posso ter. Ok. E a gente sabe que hoje em dia é muito comum as pessoas se automedicarem.
Nesse caso, eu acho que não deve ser muito diferente. O índice também é alto? É alto, é alto. Então é aquele paciente que ouve o vizinho, eu tomo esse remédio, toma também. Exatamente. E nós temos muitas classes de medicações, tem que ter cuidado. Então é o profissional médico orientando para o seu caso o que você tem e a medicação exata, você não pode ouvir o vizinho. Isso é muito comum, pacientes que tomam a medicação do seu parente ou vizinho. Não, e sem contar que existem pessoas que têm alergia a certos componentes químicos. Com certeza. E aí, ao invés de fazer bem, vai fazer... Nós temos contrário, contraindicações, como por exemplo, paciente que tem asma, problema pulmonar e tomar uma classe de medicação que a gente chama de beta-bloqueador. Não pode. Então você pega alguns pacientes fazendo isso, por quê? Porque foi um vizinho que orientou. E sem contar que o percentual de pessoas que leem bula de medicação, do medicamento, deve ser muito pouco também. E talvez até leia e também não faça muita diferença, ela vai tomar do mesmo jeito. E também é tão difícil ele entender o que está ali naquela bula, entendeu? Então ele vai tentar ler, mas ele não vai entender muitas coisas e acaba tomando e isso vai fazer mal. Certo. Bom, então vamos para a parte prática da coisa que seria o tratamento. Quais são os tratamentos para que a pessoa se mantenha com saúde, mesmo tendo hipertensão arterial? Então, fechamos o diagnóstico, está esse paciente comigo agora. Então, eu preciso fazer duas coisas, tratamento não medicamentoso e propriamente medicamentoso, depende de cada caso. Não medicamentoso são coisas simples, todos nós conhecemos, mas é realmente efetivo. Primeira coisa, perder peso. Só o perder peso vai me fazer baixar quase 20 milímetros de mercúrio nessa pressão. Imagina só, um paciente que era hipertenso, perdendo peso, ele vai fazer o quê? Ele vai controlar. E pode ser sem medicação, entendeu? Esse paciente. A alimentação adequada. A gente agora tem trabalhos científicos novos, chamados DASH, que vai dizer, olha, alimentos saudáveis, vegetais, frutas, fibras, enfim, né? Diminuir a gordura da sua alimentação, isso é muito importante. Terceira coisa também que é assim, primordial é o exercício físico. E as pessoas estão esquecendo. Então aí, exercitar esse corpo 30 minutos, 3 a 5 vezes na semana. Não é tão difícil, uma caminhada vai te fazer super bem. E eu chamo a atenção também na diminuição do sal, que é um fator importante. A pessoa diz, doutor, eu não como sal, é muito pouquinho. Mas eu pergunto, e aí, quanto do pãozinho francês você come? Aquele pãozinho branco. E no último congresso de cardiologia, eles disseram que aquele pãozinho branco é realmente muito rico em sódio, em sal. Se ele come 3 a 4 em média, quer dizer que ele já está o quê? No limite superior. Porque ele vai se alimentar, não é verdade? Tem produto industrializado, embutido, e aí no final de um dia ele vai estar o quê? Com muito sódio. Então é abaixar realmente. Ele não vai comer só 3, 4 pãezinhos o dia inteiro, tem as outras alimentações. Que vão complementar e que vão dar mais de 6 gramas no dia, que é muita coisa. Então a nossa população come muito sal e não sabe. Qual seria assim a gramatura correta de sal que a gente deveria ingerir durante o dia? A sociedade diz de 4 a 6 gramas por dia de sal. Que um pãozinho francês, dependendo do padeiro que for, isso pode já aumentar só num pãozinho francês. Então, a alimentação é equilibrada. Equilibrada, sem sombra de dúvida. E aí vai ter pacientes que com tudo isso também não vão controlar essa pressão. O que a gente precisa fazer? Agora a medicação. Nós temos várias classes de medicações utilizadas, umas muito comuns, diurético hidroclorotiazida, já ouviu falar? Muitos pacientes tomam esse remedinho. E aí você tem várias classes, que para cada paciente vai ter uma classe ideal, tendo contraindicação também. Então, o médico vai olhar, vai fazer anamnese, exame físico e indicar o melhor para esse paciente. Seria indicado, talvez, aí a pessoa, se a medicação não funcionou, ela voltar ao médico para que verificasse novamente? Com certeza, sempre ter uma segunda opinião é muito bom. E o paciente tem esse direito e ele pode fazer, e é muito bom, eu recomendo fazer isso. As novas diretrizes dizem que a maioria dos pacientes controlados, eles fazem uso de 3 medicações, combinações de 3 medicações, e que isso é muito bom. Antigamente, o que a gente fazia? A gente dava monoterapia, um tratamento, e ia subindo a dose máxima dessa medicação. Isso está sendo muito discutido. Enfim, agora associar 3 medicações juntas em doses moderadas para fazer o melhor por você. Então você pode associar essas drogas e aí sim você controlar a pressão. Esse é um exemplo do meu pai também. Estava com a pressão descontrolada e aí ele buscou fazendo terapia tripla, agora ele está controlado. Dr. Dalton, muito obrigada. Nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui no nosso programa e agradecemos também a você pela sua audiência com a gente. Se por acaso você ficou com alguma dúvida nesse programa, escreva para a gente. Nosso e-mail é qualidadedevida@superbom.com.br. Lembrando que a Superbom tem uma linha de produtos naturais ao seu dispor. Acesse o nosso site www.superbom.com.br. Qualidade de vida é super bom. Até o nosso próximo encontro.